A América está no auge do seu poder. Inovação e invenção definirão uma nova era de prosperidade e maravilhas tecnológicas. Uma invenção mudará o mundo junto com a maior revolução na comunicação jamais vista. E enquanto os velhos acordos desaparecem, novos desafios testarão a América como nunca antes foi testada. Somos pioneiros e desbravadores de trilhas e lutamos por liberdade. Transformamos nossos sonhos em verdade. Nossos esforços formarão uma nação. América, a saga dos Estados Unidos. Millennium. Os anos 70. A América está travada num empate global com a superpoderosa União Soviética. É a Guerra Fria. Comunismo e capitalismo se chocam em uma batalha ideológica por supremacia. Para muitos, esta é uma era de medo e incertezas. Pesadelos nucleares. Ao final da Guerra Fria, os países rivais irão acumular suficientes e explosivos poderes de fogo para 1 milhão de Hiroshimas. Mas a Guerra Fria foi outro campo de batalha. A corrida espacial. E quando a América reivindica o prêmio levando o homem à Lua, a tecnologia que definirá a era chega à sua maturidade. Televisão. 185 milhões de americanos estão unidos à frente de seus aparelhos de televisão. Olhando para aqueles tempos agora, nós nos maravilhamos com a clareza da imagem. Era ao vivo da Lua, afinal. Aquilo era a mais alta tecnologia e nos maravilhamos com ela. Em 1940, há apenas poucas centenas de aparelhos de TV em todo o país. Em 1970, há mais de 60 milhões. TV terá um papel definitivo na construção de uma nova era. A América sempre tentou adaptar novas tecnologias. A televisão como nós conhecemos hoje era considerada... Pense nessa ideia maluca. Podemos mandar imagens que se movem para qualquer lugar dos Estados Unidos. Mas a América foi construída na inovação tecnológica. Desde barcos a vapor e armas de fogo, a automóveis para todos. Foi criado um país com tecnologia. Mas através da história da nação, foi a tecnologia da comunicação que teve um papel definitivo. 1865. O telégrafo ajudou o presidente Abraham Lincoln a vencer a guerra pelo norte. Ele virtualmente viu e pôde comandar todas as batalhas. 1945. David Sarnoff, o maior expert de comunicação de Eisenhower, ajudou a desenvolver a televisão para a América. Nos anos 50, Sarnoff criou uma das maiores redes de comunicação do mundo. TV pode ser uma nova forma de entretenimento, mas também é o maior artifício de comunicação que existe. Noticiário. Sarnoff reconheceu que aquilo teria um enorme poder, e com este enorme poder viria também uma enorme responsabilidade. Nos anos 70, o público americano assistiu mais à televisão do que qualquer outra nação do mundo. Mais de 5 horas por dia para cada homem, mulher e criança. Há mais programas de TV do que qualquer outro país no mundo. Mais de 70% da população adulta assiste ao noticiário toda noite. E quando as imagens da chegada à Lua foram transmitidas ao vivo, não foi apenas um sucesso tecnológico, foi uma vitória simbólica da Guerra Fria. Mas havia uma verdadeira guerra próxima da vida americana. Vietnã. Um amargo conflito no sudeste da Ásia. A América teme que o comunismo irá varrer a região e quer parar sua influência. Mas a força militar dos Estados Unidos e sua tecnologia chegam pesado contra os determinados movimentos de guerrilha. E a guerra foi travada por centenas e milhares de jovens americanos. Pedimos muito dos nossos jovens de 18 anos. Ir a uma terra estrangeira, nada menos do que a selva, e lutar. Uma guerrilha com quem está em casa.
E não gosta de forma alguma da invasão daquele exército. A geração que lutou a guerra do Vietnã foi a dos Baby Boomers. A maior geração americana de todos os tempos. Mais de 50 milhões de novos americanos nascidos em 15 anos pós-guerra. Esta enorme geração era diferente de qualquer outra americana que tivesse vindo antes. E suas influências e atitudes para com a sociedade foram destinadas a mudar a cara da América. O que aconteceu nos anos 60 foi inevitável. A maior de todas as gerações voltou para casa com a ideia de como a vida deveria ser. E eles estavam tão ocupados, colocando suas vidas em ordem novamente, de forma tradicional, que eles não prestaram atenção à mudança da sensibilidade de suas crianças. A América, de certa forma, reinventa a si mesma a cada 10 ou 15 anos. E esta reinvenção é sempre temida pela geração anterior. Agosto de 1969, Nova York. Woodstock. Um concerto de final de semana para mais de 100 mil portadores de ingressos é infestada por quase meio milhão de Baby Boomers. Mais de 1 milhão tentaram entrar. Foi o maior evento musical do mundo e se tornou a festa da saída dos Baby Boomers. Um sinal para a América de que uma mudança de geração estava acontecendo. Vinha de uma sociedade que estava abotoada, moldada e adequada para uma que de repente estava, bem, nós tivemos o Woodstock, tivemos os hippies, tivemos o amor livre. Os Baby Boomers tiveram um tremendo impacto em como víamos o mundo, em como víamos a sociedade. Mas os Baby Boomers não se rebelaram apenas contra os valores de seus pais. As pessoas começaram a se atentar ao efeito das ruas, ao alto nível de política estrangeira. Os Baby Boomers queriam o fim da guerra do Vietnã e eles levaram seus protestos às ruas. A vontade de lutar pelo que se quer, numa demonstração de massa, é muito americana. Na guerra do Vietnã, as pessoas estavam relutantes em morrer por algo que eles não acreditavam. O protesto está no sangue dos americanos. Os peregrinos contra o mundo antigo, a perseguição religiosa. Os colonos contra os ingleses e seus impostos. Frederick Douglass e Harriet Tubman contra a escravidão. 1970. Houve milhões de protestos contra a guerra do Vietnã. Universidade de Kent State, Ohio. A Guarda Nacional ordenou o controle de 500 estudantes que protestavam. A televisão está assistindo a tudo. 4 estudantes são mortos com tiros. Eu acho que isso tudo levou para a casa de muitos americanos que viram em suas televisões. Essa massa de pessoas que se sentiram tão envolvidas nisso. As imagens. Você sabe que a América é um país muito visual. E porque o Vietnã é a primeira guerra televisionada, batalhas e listas casuais são os eventos das notícias diárias. A televisão leva a realidade da guerra entre as nações para as salas de estar. Assim como 100 anos atrás a fotografia revelava o horror da guerra, agora as imagens dos noticiários de TV começaram a revirar a nação. Nós já tínhamos perdido mais de 50 mil soldados, muito mais estavam feridos. Eu acho que muitos perceberam que a guerra do Vietnã era uma causa perdida. Mais bombas do que haviam sido jogadas na Segunda Guerra Mundial. Mais de 200 bilhões de dólares. Mas o que a maioria dos americanos se lembra são as imagens que viam nos aparelhos de TV. Ver as pessoas em Saigon se agarrando aos helicópteros enquanto saíamos em desgraça é uma noção profundamente não americana. 1975, e a Guerra do Vietnã estava finalmente acabada. Veteranos do Vietnã. De muitas maneiras, foi o movimento antiguerra que marcou nossa história do Vietnã e, em algum nível, a experiência atual da guerra.
Para muitos dos baby boomers, protestos e rebeliões tinham um objetivo muito abrangente: criar um modo de vida completamente diferente. Você podia se rebelar contra seus pais, até contra a sociedade, enquanto criava sua própria utopia. Esse é o ideal dos anos 60. Criar uma terra onde se pode viver seus sonhos é uma característica americana. É a razão pela qual os peregrinos vieram para a América. Razão pela qual pioneiros mormons seguiram ao oeste. Os baby boomers não estavam buscando uma nova terra. Eles queriam mudar a sociedade, torná-la um país justo. Na passagem dos anos 60 para os anos 70, o ativismo negro, o direito de terras nativo-americano, o direito dos gays, a ecologia e o feminismo cresce e chega às ruas. A geração dos baby boomers modelou a América. O movimento pela igualdade da mulher no trabalho certamente veio daí. Esta pequena parte da história americana deu muita confiança à mulher americana. Liberdade é liberdade. Todo homem e mulher são criados iguais. Não tenho nenhum conhecimento anterior a Watergate. Nem tomei parte disso ou sequer soube das atividades relatadas. 1970. O presidente Nixon é envolvido na quebra e no burburinho do quartel-general de seu rival político. Foi acusado de encobrir o crime. O Congresso começa um processo de impeachment, que é transmitido ao vivo pela televisão. Os que estavam nos postos mais altos estavam submetidos ao olhar de milhões de pessoas. A administração de Nixon atinge a era da TV e perde. Existiram escândalos parecidos na história da América, mas nenhum que fosse desdobrado pela televisão com a rapidez do escândalo de Watergate. O que foi revelado pelo escândalo de Watergate foi um nível de corrupção interna, um nível de decepção e uma real violação da democracia americana que mesmo os críticos do governo americano até aquele ponto não haviam imaginado. Foi o último prego no caixão, podemos dizer, da confiança americana na sua própria sociedade. Eu devo renunciar à presidência efetivamente amanhã. O único presidente até então a renunciar o cargo. Seu discurso assistido por 85% das famílias americanas. Liberdade de imprensa e TV mostrando seu verdadeiro poder. O poder de Watergate está dizendo: você precisa de uma liberdade de imprensa, porque há coisas que não se aprenderá se não houver liberdade de imprensa. Enquanto uma televisão provava a queda de um presidente e jogava a América em uma crise, outra iria aprender como usar esta nova tecnologia e reconstruir a confiança americana e guiá-la a uma nova era. Enquanto os anos 70 se transformavam em 80, a América sentia-se ferida. A crise do petróleo no Oriente Médio, reféns americanos no Iraque. Pesquisas mostram que apenas 22% da população confia no governo. Desemprego e inflação atingem ambos os mais altos níveis desde a Grande Depressão. Vai com calma. Calma, calma. A América havia sofrido quedas econômicas antes. Nos anos 30, Roosevelt tentou tirar a América da Grande Depressão, com investimentos no governo e novas iniciativas. Mas ele também se apoderou de uma nova mídia, o rádio, para falar diretamente com a nação. Franklin Roosevelt tinha essa capacidade misteriosa de falar através do rádio, de maneira que forçava não apenas a atenção, mas a afeição de milhões e milhões de compatriotas. Agora, meio século depois, um novo presidente usa a televisão na sua tentativa de refazer a confiança nacional. Como podemos não acreditar na grandeza da América? Como podemos não fazer o que é certo e necessário para preservar essa última esperança do homem na Terra? Seu apelido era o Grande Comunicador. Era capaz de articular de uma maneira que muitas pessoas aceitariam ser americanos inatos. Americanos queriam acreditar que seu país estava bem e forte. E Reagan falou com eles numa voz que dizia: sim, nós estamos. Meus concidadãos, gostaria de falar esta noite sobre o nosso futuro. Sobre um grande esforço histórico para dar às palavras liberdade, confiança e fé. Um novo significado e poder para cada homem e mulher.
Eu gostaria de falar especialmente dos impostos. Os anos 80 pareciam ser uma nova era de prosperidade financeira para a América. As baixas taxas de rendimento e o crédito fácil que corriam levaram a um boom nos negócios americanos. O comércio no Wall Street triplicou e o índice Dow Jones dobrou entre 1980 e 1986. Nos anos 80, 100 mil americanos se tornaram milionários a cada ano. Houve crescimento anteriormente. A corrida pelo petróleo trouxe gasolina mais barata e carros para a massa. Aço com baixo preço levou a um aumento nas construções, gerando novas cidades. Agora, na América dos anos 80, os créditos baratos criam uma explosão do consumismo. O cartão de crédito é o símbolo de uma década. Inventado em 1958, na época para a proteção da riqueza, agora é democratizado. Por volta de 1989, os americanos têm 2 vezes mais cartões de créditos do que votam em eleições. Os anos 80 veem os titulares de cartões aumentarem seus débitos em um fator de 5. No final da década, americanos estão gastando quase $250 bilhão nos seus cartões de crédito todo o ano. Nos anos 80, o número de centros de compra supera o número de escolas de segundo grau. Há um aumento de 78% em lojas de fast food, gastando em restaurantes mais do que o dobro, ultrapassando $250 bilhões em uma década. Durante aquela década, nos tornamos mais materialistas do que éramos antes. O consumo estava fora de controle. Mas o que os consumidores realmente queriam era tecnologia, as últimas utilidades domésticas, as últimas tecnologias em entretenimento. Há apenas 2 milhões de videocassetes em 1980, mais de 63 milhões em 1990. De alguns poucos mil celulares em 1980 a mais de 5 milhões ao final da década. Sua primeira faca de bolso, sua primeira bicicleta, seu primeiro carro hoje, sabe? Seu primeiro celular, seu primeiro laptop, todos esses sinais de ganhar controle sobre o seu mundo, ser capaz de viver melhor sua vida, porque se tem uma ferramenta melhor e habilidade para usá-la, é algo que é profundamente sedutor à psique americana. Mas muitos desses consumos de tecnologia avançada são desenvolvidos diretamente da maior folia de gastos de todas. Entendido, base. A corrida espacial. A Guerra Fria com a União Soviética ainda está crescendo, brincando com o mundo com um perigoso desfecho. Ao final da Guerra Fria, $7 trilhões foram gastos, mantendo a América na frente do seu rival comunista. O resultado, uma das mais sofisticadas e arriscadas naves espaciais jamais criadas. O ônibus espacial. A Space Shuttle foi uma linda ideia, uma obra elegante que seria mais eficiente, mais econômica, porque poderia decolar e pousar e ser reutilizada. Com o ônibus espacial, o consumo aumentou. Uma de suas principais funções seria lançar satélites de comunicação, ajudando assim a expandir o apetite crescente americano por entretenimento, comunicação, telefones e GPS. E a tecnologia que viajava dentro dele também voltava para a Terra. Celulares, purificadores de água, engrenagem de pouso para aviões, equipamento de controle de fogo, ferramentas de força sem fio, tecnologia médica e até mesmo roupas de esqui. Tudo beneficiado pelo programa espacial. Para muitos, o ônibus espacial é um símbolo da história americana. É como uma daquelas propriedades sustentáveis. Sabe, vamos trabalhar para um futuro melhor. Teremos um futuro melhor. Quando falamos da fronteira do espírito, não é uma questão de bem-suceder ou falhar, é um crescer contínuo. O que é realmente inspirador. Lançamento concluído. Mas a fé da sociedade na tecnologia está prestes a arrebentar. Na escuta, base. O ônibus espacial é uma nova era para a América. A era da tecnologia que está impulsionando o país para frente. A nação é criada na inovação. Novas tecnologias criam progresso, riquezas, expansão. E a melhora da tecnologia ajuda a limpar 2 vezes mais do que os machados da antiga Europa.
E as novas tecnologias militares vencem guerras. Formam nações. Através da nossa história, todas estas tecnologias foram transformadas numa maneira que mudou as economias, mudou vidas, mudou determinados padrões. É preciso empresários como Andrew Carnegie. Ele trouxe novas tecnologias de produção de aço para produzir vasta quantia de matéria-prima que construiu as grandes cidades americanas. E engenharias geniais como Mulholland. Seu aqueduto de 223 milhas permite que a cidade cresça no deserto. Mas o progresso sempre traz consigo um custo à humanidade. 1824. Construir o canal Erie, que conecta os grandes lagos americanos à cidade de Nova York, exigiu quase 1000 vidas. 1865. A rodovia transcontinental, quase 2000 vidas. Na virada do século, 2 em cada 5 homens morreram ou ficaram desabilitados ao construir os arranha-céus das novas cidades americanas. 3, 2, 1, todos os motores funcionando. Agora o ônibus espacial é o pináculo da nova era tecnológica americana. 1986 é o ano mais atarefado da esquadra. A equipe do ônibus espacial Challenger está escolhida para representar a cruzada da América moderna. Diferentes raças, descendências, profissões. A ideia sempre foi: podemos começar a abrir isso de alguma forma para mais pessoas do que apenas para astronautas altamente treinados? Sequência de ignição iniciada. O sonho de viajar pelo espaço se estende a todos os americanos. O ônibus espacial parece fácil, com rota segura para a fronteira final. Aconteceu alguma coisa com o Challenger. Mas no dia 28 de janeiro de 1986, apenas 73 segundos depois de decolar, o Challenger explode ao vivo na televisão. Você pode reparar que levou alguns segundos para que o público percebesse o que eles estavam vendo. Era difícil de interpretar. 7 vidas perdidas. De repente foi como isso pode ter acontecido. NASA, Estados Unidos, somos os melhores do mundo nisso. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com o Challenger. Foi como um nó na barriga da nação. E nós falhamos às vezes. Mas o grande teste vem do que acontece depois que percebe e aceita o fato de que falhou. Você vai rastejando para o canto e nunca mais tenta, ou você volta, sacode a poeira e segue adiante? Apenas 3 anos após o Challenger, a Guerra Fria acaba. Assim como a corrida espacial. Enquanto uma geração sonha com seu futuro no espaço, a outra irá criar sua própria nova fronteira. O espaço cibernético. Ideias de empreendedores individuais correm soltas. E esse é mesmo o espírito americano, uma forma de descobrir como usar totalmente algo que está lá fora. Em 1873, na mesa de sua cozinha, um fazendeiro de Illinois chamado Joseph Glidden inventa algo que mudará a cara da América. Arame farpado. Em 10 anos, 500 mil de milhas de arame farpado divide 1 bilhão de acres do Midwest e torna as grandes planícies no cesto de pão da América. Em 1879, Thomas Edison inventa a lâmpada elétrica. Isso irá gerar mais 1000 patentes. Mas ele também criou a primeira grade potente comercial. Em 2 anos, ele gerou 5.000 plantas de poder. Em mais 5 anos, ele criou 127.000. Luz elétrica e força atravessam a nação. Somos uma nação de empreendedores. Temos este incrível espírito empreendedor.
Mas uma invenção americana do século XIX introduz a ideia que irá moldar nosso mundo no século XXI. Em 1850, os moinhos de teares de algodão são automatizados com cartão de papel furado. Os buracos nos cartões instruem o tear a usar padrões de cores diferentes, variando as cores, uma sim, outra não. É o código binário e a chave para o futuro da revolução dos computadores. No começo, computadores não pareciam ser uma revolução. Nos anos 40, um computador sozinho com o poder de um PC de hoje podia ter o tamanho de um ônibus. E precisava da mesma potência de energia de uma cidade. Muitas pessoas achavam que apenas poucos computadores seriam vendidos, mas então eles começaram a revelar seu poder. Nos anos 60, computadores eram usados por universidades para atingir previamente cálculos inimaginados. E a partir dos anos 70, corporações pioneiras usavam os computadores para substituir 1000 caixas manuais. Os enormes gastos da Guerra Fria ajudaram a fundar o desenvolvimento dos computadores, ajudando empresas como a IBM a se tornarem empresas de massa. Mas não foram as empresas ou o governo que criaram a nova revolução dos computadores. Em 1976, numa garagem no norte da Califórnia, 2 apreciadores de computação, Steve Jobs e Steve Wozniak, criaram o primeiro computador pessoal. Os pioneiros originais da revolução digital, de certa forma, criaram o computador por conta própria. Pessoas normais como eles, que não eram abastadas, não estavam trabalhando para grandes organizações. Eles eram apenas funileiros. Logo, competidores construíram suas próprias máquinas. Mas quando a IBM lança seu PC, isso esquenta o jogo. Computadores começam a mudar rapidamente. Junto com ele veio o mouse e as imagens na tela. Esse tipo de competição realmente estimulava a inovação. O Apple II de 1980 tinha mais poder de tecnologia do que o que foi usado em todo o programa de aterrissagem do Apollo. Computadores pessoais se tornaram mais poderosos, mais populares. Há apenas 300 mil PCs em 1980. Em 1990, há aproximadamente 67 milhões. Naquele ano, as vendas da Microsoft atingem sozinhas $1 bilhão. Mas o verdadeiro poder dos computadores ainda estava para ser realizado. Apenas quando eles começam a se comunicar entre eles é que a revolução dos computadores se completa. Em 1969, uma revolução na comunicação se inicia. 4 computadores começam a falar uns com os outros através de linhas telefônicas. É o nascimento da internet. De certa forma, está no DNA do nosso país tentar saltar sobre qualquer nova forma de tecnologia da comunicação que exista, porque era essencial aos nossos antepassados para construir uma nova nação. Pela metade do século XIX, a vasta distância do continente diminui quando os cavalos e carroças dão lugar às estradas. Junto com as estradas de ferro, se dissipa também o telégrafo, a internet daquela era. Mensagens que antes levavam dias ou até meses para alcançar seus destinos, agora atravessam por fios no apertar de um botão. Um jovem caixa da estação de trem de Midwest tem uma visão de como o telégrafo e as estradas de ferro podem revolucionar o mundo dos negócios. Pelos anos 1900, um catálogo da Sears transforma como a América compra e vende. Um século mais tarde, a internet leva esta revolução um passo à frente. Em 2005, quase 200 milhões de casas têm computador e acesso à internet, com mais de $5 bilhões de bens vendidos online em 2009. Você percebe que o poder desta conectividade era imprevisível, impressionante, incrível e assustador às vezes. Desde o primeiro e-mail enviado em 1969 até 2009, 90 trilhões de e-mails eram enviados pelo mundo. 247 bilhões a cada dia. Este espírito de liberdade, de abertura, tem sido uma
parte bem fundamental da internet e é, basicamente, a ideia que todos deveriam participar igualmente desta nova mídia. É um espírito muito americano, de uma ideia de que todos têm que ter acesso ao conhecimento. Na Califórnia de 1990, o boom da internet dissipa uma nova corrida pelo ouro. A mentalidade da corrida do ouro ainda existia 100 anos depois que o Vale do Silício começou. E o segredo do Vale do Silício era que as pessoas estavam dispostas a correr grandes riscos. Em 10 anos, 30 mil novas empresas de alta tecnologia se instalaram no Vale do Silício. O Vale criou aproximadamente 1 milhão de novos empregos nos anos 90. Especulações capitalistas injetaram mais de 121 bilhões de dólares em empresas de alta tecnologia em 1998. Mas nem todos os empreendedores.com fizeram fortuna. Na cultura do Vale do Silício, é perfeitamente normal ter uma ideia, tentar executá-la e ela não funcionar. As pessoas aceitam isso, nem todas funcionam. Mas se fizer um bom trabalho, significará uma nova oportunidade. Em março de 2000, o .com estoura em popularidade. O mundo havia se transformado. Enquanto as pessoas não fizeram tanto dinheiro quanto acharam que fariam, todos entraram na rede. E o país se conectou e abraçou esta nova tecnologia mais rápido do que se não tivesse havido a explosão tecnológica. Então, assim como a corrida pelo ouro inventou Califórnia, eu acho que a explosão da internet não gerou tanta fortuna, mas conectou o país em uma real transformação. Mas enquanto a informação veloz chega, a América acorda para uma nova e terrível ameaça. Caiu simbolicamente e também caiu literalmente do céu. Ninguém a viu chegando. Foi o dia mais negro da história da América, sem dúvida alguma. Alguém disse, general, você precisa ligar a TV. Eu liguei. Assisti juntamente com o resto do mundo todo quando o segundo avião voou para a segunda torre. Na manhã de 11 de setembro de 2001, 2 aviões de passageiros sequestrados por terroristas ligados à Al-Qaeda se chocaram nas torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. Quando isso aconteceu, e eu percebi o quanto era ruim, levei um tempo para perceber isso. Eu entendi que era o pior ataque da história. E eu me lembro que eu pensei, o mundo realmente vai mudar. Eu não sei bem o quanto, mas o mundo vai mudar. 34 minutos mais tarde, um terceiro avião da American Airlines, voo 77, atinge o Pentágono. Às 10h03 da manhã, um quarto avião, que se acredita ter sido endereçado para a Casa Branca, se choca perto de Shanksville, Pensilvânia, depois de passageiros que estavam a bordo enfrentarem os sequestradores. Estávamos chocados, paralisados. E eu sei que na nossa pequena comunidade, aquela mesma sensação de desamparo e falta de esperança foi dissipada pelos Estados Unidos de costa a costa. Nós assistimos tudo enquanto o fogo se desenrolava. Quase ninguém mesmo à minha volta, tinha a ideia de que a integridade da torre toda estava em risco. Cuidado! Ai, meu Deus! Que horror! Às 10h28 da manhã, a torre norte do World Trade Center também cai. Havia uma linha de ambulâncias perto da West Side e levou uma eternidade. E eles nunca chamaram ambulâncias e ninguém aparecia. Então, depois de um tempo, nós percebemos que não haviam sobreviventes. No ataque de 11 de setembro, perderam a vida quase 3.000 pessoas em Nova York, Pensilvânia e Washington.
Pessoas subiam a Sexta Avenida completamente chocadas, cobertas com um pó branco, porque as torres haviam caído ao redor delas. As pessoas chamam o 11 de setembro de Pearl Harbor da nossa geração. Foi um ataque que ninguém viu chegando, uma declaração de guerra, um ataque ao lar americano. Este foi claramente visto como uma declaração de guerra feita pela Al-Qaeda e extremistas transnacionais, feita em terras americanas. Mas o pior ataque em solo americano serviu para fortalecer a nação. Eu creio que os terroristas nos atacaram por duas razões: para matar muitas pessoas e matar o nosso espírito. Eles mataram, sim, muitas pessoas, mas não o espírito. A fé na liberdade e a coragem do que isso pode nos dar superou a habilidade dos terroristas de tentar destruir o espírito do país. A fé na liberdade e a coragem que isso pode nos dar superou a habilidade dos terroristas de tentar destruir o espírito do país. Foi estranho ficar na cidade depois de 11 de setembro, porque a cidade estava quieta. Pessoas entravam no metrô e ninguém falava. As pessoas estavam gentis umas com as outras, se movimentavam lentamente. As pessoas quase não falavam. Foi estranho. Era como... se tivessem percebido o quão frágil todos eram. Apesar do que aconteceu, do horror e da perda, foi muito incrível que os americanos pudessem se curar e... Sabe, eles voltaram a Nova York, a América voltou para Nova York e ajudou Nova York e investiu dinheiro em Nova York. Nós fomos capazes de fazer algo tão rapidamente, tão diligentemente, em termos de voltar à ordem depois da tragédia do World Trade Center, quando tudo foi abaixo. Fazer tudo aquilo tão rápido foi maravilhoso. Temos o pior ataque da história do país nessa pequena parte de uma ilha. Então, depois de 10 anos, voltamos para lá e está repleta de pessoas. Muito mais pessoas se mudaram para lá do que em toda a história daquela região. E hoje os parquinhos em volta daquela área onde os aviões atacaram estão cheios de crianças. Então tá, vocês tentaram isso. Vocês podem fazer aviões atravessarem nossos prédios, mas saibam que nós votaremos e construiremos uma nova vida para todos aqui. A América se reconstrói e olha para o futuro. Há 400 anos atrás, aventureiros cruzaram o oceano e começaram um experimento que se tornaria os Estados Unidos. Eles economizaram cada centavo que tinham para que pudessem pegar o navio até os Estados Unidos. Viram um país onde não havia nada, onde eles teriam que fazer tudo sozinhos, construir tudo sozinhos. A América nasceu da diversidade. É como se estivesse no nosso DNA. No começo de um novo milênio, o experimento americano ainda estava em processo. Este é um país inacabado. Não estamos totalmente completos e assentados. Ainda estamos abrindo novos espaços, novos territórios que, para se mover, nós ainda estamos incorporando novos povos que continuamente transformam cada DNA da nossa sociedade. A última década do século XX viu quase 10 milhões de novos americanos serem recebidos no país, mais do que em nenhuma outra década da história. Acho que os heróis não contados foram os que primeiro tiveram a coragem de entrar naquelas pequenas florestas em 1617 e continuaram a história até hoje. Eu sempre digo às pessoas que se você for ao aeroporto e vir de onde as pessoas vêm, você percebe que o espírito imigrante de um futuro melhor não desapareceu de forma alguma. Em 2007, 1 a cada 8 americanos haviam nascido fora do país. Minha mãe é cubana, meu pai é australiano. Minha mãe é negra, meu pai branco. Mas a América é uma grande mistura. Sabe, eu sou negra latina com sardas. E isso é a América. Somos essa mistura e sempre fomos isso. Somos o lugar onde as pessoas querem desesperadamente estar para que as suas histórias possam ser escritas, porque elas podem ser qualquer coisa. Cada sociedade no passado criou tremendas inovações e civilizações. De repente, temos todas elas aqui. Mas não é apenas uma filosofia, mas muitas e muitas filosofias que fazem um país muito criativo.
Nos últimos 20 anos, 2/3 dos imigrantes haviam vindo da América Latina e Ásia. Acho que a teoria de que você pode ser o que quiser na América não é uma teoria, é uma verdade. É a verdade básica que aparece na história de cada imigrante. É isso que realmente a América tem sido, vinda de um outro lugar, aterrada aqui pelo seu próprio suor, pelo seu trabalho duro. Então, para mim, a experiência imigrante na América nunca irá acabar, porque é ela que define a nossa nação. Eu acho que o americano é um coletivo de almas incríveis e são seres que acreditam. Somos tudo isso juntos. Este é um país onde as pessoas podem ter oportunidades, podem arriscar, podem ser o que quiserem. Há permissão para se tentar tudo para atingir o sucesso. Você tem que ser bravo. A atitude eu posso fazer é inata nos americanos. Eu acho que a América é a terra da oportunidade porque não haviam regras impostas. O fato é que inventamos isso enquanto caminhávamos. Esta crença de que onde quer que esteja, em qualquer momento da história, qualquer que sejam as circunstâncias, este progresso radical é possível. Eu creio que os Estados Unidos têm, e eu tenho esperanças que continuará a ter, alguns dos grandes pensadores em termos de empreendedorismo. Somos uma nação de mentes abertas. Eu acho que amamos novidades, acho que amamos tentar novas ideias. Nós temos nosso sangue e nossos tesouros para cada uma das grandes coisas da América, seja isso numa batalha em terras estrangeiras ou na ponte do Brooklyn, na represa Hoover. É um preço que temos aceitado pagar. Através dos séculos, tem existido adversidades. E temos triunfado. Somos um país que está sempre pronto para a revanche. Faz parte do caráter da América. Este país reage muito bem sob pressão. Passa por estes tempos de pressão e então se torna mais forte do que antes. A característica que mais nos define é o dinamismo. E igualmente importante é que somos um povo otimista. Acreditamos que o futuro é nosso amigo. Todos foram criados da mesma forma. Todos os homens foram criados igualmente. Isso dá voz a todas as experiências americanas. Ainda temos dificuldade racial, ainda temos pessoas desvantajadas. Mas a coisa única sobre a América e sua diversidade e seu povo é que estamos sempre andando para frente e estamos sempre lidando com os problemas e não os ignoramos. Questionar o seu país e sempre voltar e examinar sua beleza e suas falhas. Eu acho que isso faz um país patriota, é um caráter americano, é o que eu acho. As fronteiras que conquistamos é algo incrível. Então eu penso que num relativo período curto de tempo, a América ajudou a mudar o mundo. De uma pequena e frágil colônia, em apenas 400 anos, a América cresceu até chegar a ser a maior potência da Terra. Nascida do espírito empreendedor dos primeiros a pisar nas suas terras. Forjada pela paixão revolucionária e altos ideais. Levada por uma sede de inovação e mudanças tecnológicas. Uma nação escrita através do mundo.